Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso segundo conteúdo neste domingão. Tirei uma folguinha no horário do almoço, porque eu sou filho de Deus, né? Às vezes eu tenho que dar uma descansada, senão a casinha vai quebrar, né? Então vocês não querem que eu fique dodói, então eu dei uma descansada hoje, relaxei um pouco a mente. Estou aqui agora passando um pente fino a respeito das informações sobre o nosso Botafogo. Quero falar primeiramente a respeito desta rodada do Campeonato Brasileiro, porque tá jogando agora Corinthians e Goiás, né? A partida está 1 a 1 nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o jogo tá rolando. Comentem aqui se o jogo terminou 1 a 1, 2 a 1 Goiás, 3 a 1 Corinthians, 4 a 1, falem o placar no final da partida. Mas com todos os resultados, se o Botafogo vencer amanhã a equipe do Bahia, jogo às 20 horas no estádio da Arena Fonte Nova, o Glorioso terminará esta rodada empatado com o Fluminense em número de pontos. Dificilmente ultrapassará a equipe das Laranjeiras nos critérios de desempate, só se meter uma goleada na equipe do Bahia. Porém, as equipes que venceram na primeira rodada, a única que conseguiu atingir a segunda vitória consecutiva foi o Fluminense de Fernando Diniz. E o Corinthians tem agora todo o segundo tempo para tentar a mesma coisa contra a equipe do Goiás. Então o Botafogo pode terminar essa rodada na segunda ou na terceira posição do Campeonato Brasileiro, se fizer o seu dever de casa, que é vencer a equipe do Bahia amanhã em Salvador. Por falar nesse jogo, o Botafogo hoje mudou o seu cronograma. O que é isso, Tef? O que mudou de cronograma, seu careca? O que você tá querendo dizer? O Botafogo sempre viaja para as partidas, ou 90% das vezes, no dia assim anterior à partida, já que o Botafogo freta os voos, porém sempre após os treinamentos que acontecem ora no estádio Newton Santos, agora voltou a fazer os treinamentos no Newton Santos, depois da reforma do gramado sintético, a colocação do gramado sintético no caso, ou no Espaço Lunir. Botafogo treinava muito pela manhã, os jogadores iam para casa muitas das vezes, algumas das vezes ou muitas das vezes, depende ali da viagem, e se reencontravam ali no começo da tarde para eles fazerem a viagem, ou eles treinavam, almoçavam e já iam para os aeroportos onde o Botafogo viajava para enfrentar as demais equipes, né, fora do Rio de Janeiro. Porém, hoje, o Glorioso fez o contrário, mudou a estratégia. Viajou cedo para Salvador, viajou pela manhã, né, com seu voo fretado, chegou na capital soteropolitana, em Salvador, na capital baiana, e os jogadores descansaram ali, né, almoçaram, deram uma descansada, provavelmente tiraram um cochilo ou jogaram Play 5, ou ficaram no WhatsApp, ou ficaram no Instagram, ou ficaram, sei lá, apenas com as pernas para o alto, e à noite foram para o centro de treinamentos da equipe do Vitória da Bahia, onde o Botafogo treinou, fez o seu último treinamento, visando a partida de amanhã contra o Bahia. É uma mudança, eu acho interessante essa mudança, eu prefiro que aconteça isso, minha opinião, que eu não sou fisiologista, não sou técnico, sou apenas um jornalista que tá dando palpite, porque como o futebol brasileiro e você tem temperaturas diferentes em cada região, aqui no Rio hoje tá uma temperatura um pouco amena, né, de você ter aqui de 30 graus, determinados locais. Então eu falei temperatura amena, tá? Não é amênua não, tá, Tef? É amena, tá? Opa, eu falei besteira aqui, então só corrigindo o erro do português. O Botafogo aproveitou essa temperatura amena que tinha na cidade do Rio de Janeiro, porém Salvador nesse momento, deixa eu olhar aqui quantos graus está em Salvador, só para não estar falando besteira. Em Salvador, nesse momento, a gente está tendo aqui, ó, 26 graus a temperatura em Salvador. E no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, a temperatura hoje ficou na casa de 23 graus, um pouco mais fresco do que lá em Salvador. Então o Botafogo já foi, treinou lá na cidade, já se acostumou com a ambientação e eu acho isso bacana, porque de repente o Botafogo pode sair um dia do Rio com 30 graus e jogar no sul com 18, 15, 12 graus. Eu prefiro que o Botafogo sempre consiga uma viagem um pouco mais cedo, treine, se conseguir, claro, um espaço para treinar bem interessante no dia do jogo, na mesma cidade, e depois vai se concentrar, vai descansar no hotel. Eu prefiro que seja assim, mas eu não posso entrar num serviço que não é meu, né? É a fisiologia, o técnico, Luiz Castro, eles são melhores entendedores disso do que eu, mas eu vejo que às vezes você viajando pouco mais cedo, treinando, fazendo o último treino na cidade, até mesmo para tirar o avião das costas, né, como que os jogadores falam, eu acho que seria mais interessante. Para a partida de amanhã, o Botafogo não relacionou Gabriel Pires.
Não é por lesão, né? Porque o Botafogo divulgou os jogadores que seguem lesionados, que são Hugo e Marçal, ainda sem previsão de volta. O Botafogo não coloca uma previsão para a volta dos dois laterais. Eu espero que pelo menos um deles já esteja à disposição para a partida contra o Flamengo no próximo domingo ou para o jogo contra a LDU, meio de semana contra o Ipiranga. Muito provavelmente o Botafogo deve manter ainda o Rafael ou o Daniel Borges jogando ali improvisado na lateral esquerda. E para a partida de amanhã, Gabriel Pires não foi relacionado. JP Galvão entrou na lista dos jogadores que foram escolhidos pelo técnico Luiz Castro. Além deles, Piazon não foi relacionado e Carlos Alberto, novamente, também ficou fora da lista dos relacionados. Jogador que já chegou a ser titular do técnico Luiz Castro, com as novas chegadas, parou de ter ali muito espaço como técnico português. Eu vou passar aqui para vocês a lista dos relacionados e vou opinar aqui quais devem ser os titulares. Os goleiros, né? O Botafogo levou o Lucas Perry, que deve ser o titular, Douglas Borges e João Fernando. Os zagueiros, Adrielson e Vitor Cuesta, titulares, Segovia e Sampaio, reservas. Nas laterais, o Botafogo só levou laterais pela direita, mas só que tem que Daniel Borges e Rafael podem ser improvisados na esquerda. Muito provavelmente ele vai manter a zaga com Diplácido na direita e Rafael na esquerda. Os volantes, aí que tem a minha dúvida entre volantes e meias, quem ele vai colocar. Ele tem a opção de manter a mesma escalação do jogo contra o César Valerro, que ele teve o meio campo mais ofensivo com Danilo, Lucas Fernandes e Eduardo, ou se ele vai colocar um meio campo mais conservador com Danilo Barbosa e Marlon Freitas lado a lado para você ter um poder maior de marcação, ou Danilo Barbosa e Tietê, dois jogadores ali, você teria o Tietê saindo um pouco mais e o Danilo ficando um pouco mais pela marcação. Essa é a grande dúvida. Nas extremas, eu acredito que ele coloque pela esquerda o Vitor Sá, que será importante nessa partida, já que a equipe do Bahia joga com 3 zagueiros. O Léo Dantas vai trazer todos esses detalhes amanhã, dentro do nosso giro de notícias com pré-jogo. Na ponta direita, Júnior Santos ou Gustavo Sauer, eu acredito que seja Júnior Santos, o titular. Matias Segovia voltou a ser relacionado, o jovem paraguaio que ficou fora da partida contra o César Valerro pela Copa Sul-Americana, está de novo ali no banco de reservas e pode receber ali uma oportunidade no decorrer da partida. O Botafogo tem totais condições de vencer a equipe do Bahia, que tem seríssimos problemas de ordem defensiva, um time que sofreu goleadas e é um time que joga melhor na transição, então o Botafogo analisou bem. É melhor você dar a bola pro Bahia, se defender e jogar no contra-ataque. Tem seríssimos problemas por cima. Tô dando spoiler no que o Léo Dantas vai falar dentro do nosso giro de notícias. Eu acho que ele vai falar isso aqui. É minha análise, não sei a análise do Léo, que é muito mais completa do que a minha. Porém, é um time que eu acredito que o Botafogo tenha totais condições de vencer. Tô confiante. Não sei vocês, comentem aqui. Eu quero saber também a opinião de vocês sobre o que nós teremos em relação à escalação. Qual time vocês colocariam em relação aos escalados para a partida de amanhã contra a equipe do Bahia? Tamo juntos, fiquem com Deus. Até mais tarde, 5 da manhã, estarei de volta com o nosso giro de notícias com pré-jogo de Botafogo e Bahia. Tamo juntos, valeu, fui!